é que vocês estão? Tudo tranquilo? Ó, diferente da semana passada que tava aquele frio, hoje tá quentinho aqui em Porto Alegre, ó. Tô tomando até aquele bom e velho chimarrãozinho. Hoje Madame Bovary não está presente, né? Ela tá com alguns probleminhas pessoais, mas nós vamos voltar ao romantismo, né, pessoal? Ao romantismo. E aí, cara, vocês lembram o que nós estudamos na aula passada sobre o romantismo? Vamos dar uma recapitulada rapidinho aqui. Não esqueçam, pessoal, que o romantismo está diretamente ligado à ideia de nação, ok? E a característica que gira em torno do romantismo é qual mesmo? Qual? Isso aí, sentimentalismo. Perfeito. Não podemos esquecer disso. Cara, assim, ó, o romantismo nós vamos ter que dividir, tá? Para não ficar muita matéria, não ficar aquela coisa pesada, extensa. Então, na aula passada, eu introduzi as características, o contexto, as influências, os novos valores. Hoje nós vamos trabalhar a poesia. Quem não gosta da poesia romântica? Aqueles homens ajoelhados, chorando, né? Ele não toca a mulher. Ai, meu Deus, a paixão da minha vida que eu não vejo mais. Por quê? Porque me largou ou porque ascendeu aos céus, né? Vamos analisar um pouquinho alguns autores aqui e as suas características no romantismo dentro das fases da poesia, certo? Quais são elas? Nós temos três, né? Bem divididas, cada uma com as suas características, né? Que são pessoais ali de cada uma dessas fases, mas dá pra ver a diferença, aí fica fácil de gravar, certo? Primeira dela, vamos fazer um lembrete rápido aqui das características, né? Não vamos deixar passar características que eu trabalhei na aula passada. Quais são elas? Individualismo e subjetivismo, né? Ou subjetividade, tá? O indivíduo vai ser respeitado. O que eu penso, o que eu quero, o eu lírico vai aparecer. E agora eu posso externar, cara, porque agora eu tenho liberdade, né? Nós temos o sentimentalismo. Pô, primordial para nós entendermos o romantismo, certo? Culto à natureza. Não esqueçam que essa natureza que os românticos elevam é a natureza, é a sua terra, tá, pessoal? É onde ele está inserido. Ela intensifica, ela simplesmente auxilia nas ações de cada autor, de cada indivíduo que está neste contexto, certo? Nós temos aqui, ó, formas de evasão, né? O sonho, a fantasia, o imaginário, sair um pouco da realidade, aquela realidade que oprime, né? Então eu vou viajar um pouco aqui, mas não fugindo da realidade em si, e sim aquela que eu estou inserido, certo? O culto ao passado, o que significa? Tentar criar raízes com a nossa história. Tá? E como eu falei, liberdade artística ou de expressão. A partir de agora a gente pode falar o que nós quisermos. Isso é bacana, né? Imagina um poeta tentando externar seus sentimentos, tentando entendê-los, né? As consequências desses sentimentos na sua vida, no seu cotidiano. Certo? Então, como eu falei anteriormente, nós temos três fases, ou três gerações da poesia, certo? A primeira geração, conhecida como nacionalista ou indianista, o próprio nome já está dizendo. Esses autores, eles se permitiram elevar a sua nação, tentar criar uma identidade nacional e também criar um herói, né, pessoal? Alguém que represente o povo, represente a nação brasileira, certo? Nós temos dois autores muito importantes aqui nessa primeira fase. O primeiro deles, vamos falar das características, né, dessa primeira geração, que é o seguinte: como ela é nacionalista ou indianista, nós vamos falar do índio, nós vamos falar da terra, até aí tudo bem, mas também vai ter a saudade da terra. Por quê? Não esqueçam, pessoal, que esse século, o século XIX, é aquela época onde os filhos dos fazendeiros, de quem tinha alguns bens, né, tinham valores, eles iam estudar na Europa. E voltavam os doutorzinhos, lembra? Formado em medicina, em direito, administração. Voltavam cheios de firulas, né? E aí, quando tu tá na Europa, simplesmente tu sente saudade da tua terra, de onde tu nasceu, onde está a tua família, os teus amigos, né? É o mundo que tu vive, é o mundo que te agrega, te abraça. Então tu sente falta disso. E isso vai pro papel também, certo? A religiosidade vai começar a aparecer aqui, mas o místico, pessoal, é para transcender, né? Entender a transcendência, aquela questão de vida, morte, a passagem, o que acontece após a morte, o que significa a morte, ok? E o amor impossível.
Cara, tanto na primeira geração e depois nós vamos falar na segunda, o amor impossível, o que significa? Ele não se concretiza. Ele tem uma musa de inspiração, né? Ele gosta dessa mulher, ele vive, ele respira, ele transpira por essa mulher, mas ele não a toca, ele não a tem. Tá? Mas depois nós vamos conversar em cada uma das gerações o porquê que ele não tem. Tá? Por que ela não fica com ele? Por que ela não está presente na sua vida? Ok? Então são características específicas da primeira geração, certo? Como eu estava falando, nós temos dois autores bem importantes nessa primeira fase. Que são quem? O Gonçalves de Magalhães. Essa figura é importante lembrar porque ele tem uma obra chamada Suspiros Poéticos e Saudades. Essa obra, na verdade, é uma obra que simplesmente dá as características do romantismo. Ou seja, o que os autores românticos têm que seguir, fazer, o que tem que aparecer na produção literária de cada um desses autores. Ok? É importante, é o marco inicial do romantismo no Brasil. Mas, ainda nessa primeira fase, nós vamos ter um autor que vai ultrapassar essa fórmula dos suspiros poéticos e saudades, que é quem? O Gonçalves Dias. Gonçalves Dias, vocês lembram, né? Um cara muito estudado, um cara que frequentemente aparece nos vestibulares, eventualmente aparece no Enem, mas ele é conhecido por algumas obras assim, ó, que são marcos do romantismo. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Olha a Canção do Exílio. Quem nunca ouviu a Canção do Exílio, né? Minha terra tem palmeiras onde canto sabiás, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, né? Ops, apertei errado aqui, ops, olha aqui, né? O que acontece? Esse cara está estudando na Europa, tá? E ele tem saudades da sua terra. Ele foi para lá para ganhar letramento, conhecimento, mas ele sente falta do seu mundo, da sua convivência. E aí o que acontece? Ele escreve a Canção do Exílio. Ele está exilado, ele está longe da sua terra. Então olha só, minha terra tem palmeiras onde canto sabiás. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Onde é que é o aqui, pessoal? O aqui é na Europa, é onde ele está. E o lá é aonde? Lá, o Brasil, a minha terra. Então, as aves que aqui na Europa gorjeiam jamais, nunca vão ser como as de lá no meu Brasil. E olha a segunda partezinha, esse trechinho que interessante aqui da Canção do Exílio. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossas vidas mais amores. Isso não te lembra alguma coisa? O hino nacional brasileiro. Olha só, cara, o Gonçalves Dias, ele é tão importante que um trecho da Canção do Exílio foi parado um hino nacional brasileiro, gurizada. Um símbolo da nação, né? Um símbolo importante. Então, a Canção do Exílio mostra, além dessa saudade, né, que ele tem pela sua terra, o símbolo, a simbologia que se cria, né, até mesmo no hino nacional brasileiro, que vai ter um trechinho do seu poema, certo? Agora, o Gonçalves Dias ele não é só lembrado por essa saudade da pátria, né? Essa elevação da nação brasileira para criar uma identidade. Até porque, para te criar uma identidade, tu vai precisar de outros pilares. Nós precisamos, por exemplo, de alguém que represente essa terra. Quem é que vai representar? Quem é que pode representar o Brasil? Bom, os românticos como um todo se apegaram a uma figura emblemática no Brasil, um índio. O Peladão, aquele cara que estava aqui, o Bom Selvagem do Rousseau, lembra? Aquele cara que estava aqui quando o pé sujo do português lá, do colonizador, veio para essa terra. E que simplesmente durante 3, 4 séculos sofreu aqueles abusos que nós conhecemos e que o professor Rodrigo vai esmiuçar lá na história do Brasil, tanto na colônia quanto no Império. Tá? Mas elevação do índio significa criar o quê? Um herói, um representante. Tá? E ele tem um poema chamado Ijuca-Pirama. Peguei um trechinho aqui para mostrar para vocês também. Olha só, essa elevação do índio tem a ver com o quê? Um homem forte, né, corajoso, né, que protege a sua tribo e que é inadmissível o quê? Ser covarde. Não se admite um índio covarde. Então, olha esse trechinho aqui que o Juca-Pirama passa para nós. Meu canto de morte, guerreiros ouvi, sou filho das selvas cresci, guerreiros descendo da tribo Tupi. Uma das tribos que tinha aqui quando o homem branco caucasiano chegou nessa terra nova que depois vai se chamar Brasil, certo? Olha esse outro trechinho que mostra essa coisa da virilidade, da coragem. Da tribo pujante que agora anda errante, por fado inconstantes guerreiro nasci.
Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Né? Então esse poema mostra bem essa ideia do indianismo. Quem é esse índio? Quem é essa figura que representa a nação brasileira? Então não somente mostrar o Brasil ou a saudade que tu tem do Brasil, é legal tu elevar uma figura emblemática que representa esta nação. Então Gonçalves Dias ele é marcado na primeira fase por causa disso. O nacionalismo e o indianismo são elevados a grau máximo. Tá? É ele que representa simplesmente esse primeiro ideal, essa primeira raiz, pilar de sustentação do romantismo, certo? Então a primeira fase basicamente é isso, ok? Vamos para a segunda fase. A segunda fase também conhecida como geração mal do século, byroniana, por quê? Porque foi influenciado pelo Lord Byron, né? Ou ultra-romântica. É uma geração que se preocupa única e exclusivamente com os sentimentos. O que significa isso? Ele não está preocupado em elevar mais a nação, falar do índio, e também não tem uma preocupação com o social. Até porque, pessoal, o mal do século significa o quê? Tuberculose. Os jovens poetas românticos da segunda fase morreram muito jovens mesmo, 21 anos, 23 anos. Imagina, eles não aproveitaram a vida. Quando uma pessoa no século XIX pegava a tuberculose, ela simplesmente morria de tuberculose e sofrendo muito. Então eles tinham que aproveitar o quê? Os gozos da carne, né? O prazer de estar aqui nessa passagem. Então eles se preocuparam em quê? Externar seus sentimentos e tentar entendê-los. Por quê? Porque eu vou morrer depois de amanhã. Eu não tenho tempo para jogar fora. Eu tenho que aproveitar cada instante, ok? Nós temos algumas características que são primordiais dessa geração. Quais são elas? A dúvida, o tédio, as orgias, né? A morte, o medo da morte, o medo de viver, a infância, e aí nós temos aquela questão da saudade, mas a saudade de quando o poeta era mais jovem, né? Uma infância que não volta mais, belas lembranças, memórias, né? Mas que não retornam mais, volta apenas no papel, ok? E o sofrimento. O poeta da segunda geração, ele sofre. Meu Deus do céu, só falta cortar os pulsos, cara. E as mulheres adoravam isso. Imagina homens que se ajoelhavam e choravam na frente da mulher. Isso não existe mais hoje, né? Nós sabemos disso. E outra, não daria mais certo. As mulheres são muito independentes. Nessa época, era o êxtase ver um homem se rastejando aos seus pés. Pequeninos pés alvos, número 34. Imagina um pezinho desse tamanho, né? E elas adoravam isso, ok? Então assim, ó, nós temos alguns autores da segunda geração. Eu vou me prender em dois. Quem? Álvares de Azevedo e o Casimiro de Abreu. O Álvares de Azevedo, a tendência na sua poética é mais direcionada ao quê? À morte, o medo, ao noturno, a conversa com o demônio. Esses moleques pegaram tuberculose não por acaso, né, pessoal? Na sua obra, eles não tocam nas mulheres. É um amor que não vai se concretizar. Em contrapartida, eles tinham uma vida noturna, boêmia, maravilhosa. Viviam em bordéis, puteiros, né? Tomando o seu cunhaque, o seu charuto e uma prostituta no colo. Pá, uma vida maravilhosa, né? Entretanto, o que acontece? Eles acabam pegando tuberculose por causa disso, né? Por falta do saneamento, essas doenças que aconteciam exatamente nesses lugares que eram movimentados demais, ok? Então assim, ó, o Álvares de Azevedo, ele tem, dentre muitas obras importantes, o Macário, né? A Lira dos 20 Anos, tá? Mas eu peguei assim um trechinho de um poema para mostrar bem essa coisa do sofrimento, da morte que vai acontecer, está aqui na frente, num futuro muito próximo. E aí ele já fala quase que com saudade dessa vida que ele não vai ter mais, ok? O Casimiro de Abreu, esse poeta já leva para uma outra instância. O Casimiro de Abreu, ele se apega à sua família, à sua infância, saudade da sua mãe, da sua irmã, aquela infância que não volta mais e após a morte, né, a gente sabe o que vai acontecer. Ele não vai mais usufruir desse contato com elas, certo? Então eu peguei um trechinho aqui de cada um deles. Olha aqui esse trechinho do Álvares de Azevedo. Se eu morresse amanhã, cara, é o amanhã, ele vai morrer, a gente sabe disso, né? Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Quanta glória presinto em meu futuro, que aurora de porvir e que manhã.
eu perdera chorando essas coroas se eu morresse amanhã. Então ele deixa bem claro que aquele futuro, aquelas glórias, ele não vai viver. Ele não vai aproveitar. Em contrapartida, a sua morte vai eliminar alguma coisa. O quê? A dor. Porque viver dói. Dói sentimentalmente, né? Porque ele não consegue usufruir daqueles amores, daquelas paixões, mas também vai terminar a dor física, né? Ele tem tuberculose. Imagina ficar tossindo, cuspindo sangue, né? E definhando até o fim da vida, até o último suspiro. Esse é o Álvares de Azevedo, certo? Agora olhem a diferença para esse trechinho aqui, ó, do poema do Casimiro de Abreu. Meus 8 anos. Pô, meus 8 anos já remete o quê? Infância, né? Então, ó que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais, né? É um cara mimoso, né? É um cara meigo. As meninas do século XIX suspiravam os poemas do Casimiro de Abreu. Por quê? Porque ele era meigo. E essa meiguice dele transparece nos seus poemas. A saudade da infância, não vai ver mais sua mãe, sua irmã, momentos únicos da sua vida que está só onde? Em suas lembranças. Certo? Nós temos também 2 grandes poetas, digamos inferiores, no segundo plano, Fagundes Varela e Junqueira Freire. Eu deixo a dica para vocês, dá uma pesquisadinha nesses 2 autores. Peguei os principais, mas vale a pena dar uma lida ali na biografia e um e outro poeminha deles. Certo? Agora nós vamos matar a terceira geração. Essa terceira geração ela é interessante pelo simples fato, pessoal, que ela já não se preocupa, como a primeira geração, com o nacionalismo e com o indianismo. Ela também não se preocupa como a segunda geração a externar sentimentos, aquela coisa ultra romântica. Ela tem uma preocupação com o quê? Com o social. Ela vai criticar. O Brasil não é tão bonito assim, ele não é tão colorido, ele tem problemas. E um dos problemas principais dessa época é o quê? A escravidão, né, pessoal? Então, notem aqui, ó, que as características principais da terceira geração já estão diretamente ligadas ao quê? Causas humanitárias, denúncia da escravidão, e depois nós vamos falar também do amor erótico. Tá? Por quê? Porque a terceira fase, além de se meter, digamos assim, bater de frente com os problemas sociais, diferente da segunda fase e da primeira, o amor aqui tem contato, tem carne na carne. A mulher é tratada como mulher, não só como um anjo. Há beijos, há curvas, o corpo nu vai aparecer. Que delícia, né? Quem é a principal figura aqui da terceira geração? Castrinho Alves. Cara, eu sou completamente fã desse cara. Imagina um moleque de 21 anos, no século XIX, enfrentando toda uma sociedade escravocrata. Ele viu o problema, cara. Ele viu. E alguém tem que denunciar isso. Que ele o fez. Pena que também faleceu de tuberculose aos 23 anos. É um pecado. Machado de Assis diz que Castro Alves, se não tivesse morrido tão jovem, seria um dos maiores, quem sabe, o maior poeta brasileiro. Olha quem falou isso do Castro Alves, Machadão, né? Então nós temos que levar isso a sério. Cara, peguei um trechinho aqui da principal obra dele, chamada, depois eu retorno, aqui ó, Navio Negreiro, tá? Que é o seguinte, ele simplesmente, ele denuncia o problema, mas ele mostra para nós como seria a visualização do quê? De um porão, né? De um local fétido, sujo, aonde cabia 30, 40 pessoas, mas tinha 50, 100 escravos, 100 africanos, sem comida, sem água, as pessoas sofrendo, né? Aquele cheiro, as necessidades, os ratos passando, e ele mostra isso para nós. E aí eu vou voltar, depois eu leio o Navio Negreiro, ops, aqui eu tenho que aprender, aqui ó. Isso aqui é uma foto de um navio negreiro, pessoal. Olha a quantidade de pessoas que tinha, né, na parte inferior de um navio. Olha só, pessoas todas juntas, né, umas por cima das outras, sem ar, sem nada. Era assim que eram tratados os escravos, que eram retirados à força da sua terra-mãe e trazidas aqui para o Brasil. E aqui eles teriam uma vida de escravos até o último suspiro de vida, certo? Então vamos voltar para o trechinho aqui, ó, Navio Negreiro, né? Era um sonho dantesco o tombadilho, que das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoites, né? Legiões de homens negros como a noite,
horrendos a dançar, parecia uma dança infernal, eles naquele mesmo movimento, com o tinir de ferros, né, os grilhões e os açoites, né, nas costas, crianças, mães segurando seus filhos e apanhando e sofrendo. E isso, pessoal, só na travessia. Eles não faziam ideia do que ia acontecer quando eles colocassem os pés deles aqui nessa terra. Então o Castro Alves é marcado na história justamente por criticar, mostrar, denunciar aquela sociedade hipócrita escravocrata, né? Foi uma das pequenas vozes do século XIX a mostrar esse problema social que o Brasil tinha. Então notem, pessoal, que as três fases são bem diferentes umas das outras. A primeira, nacionalismo, elevar o índio. A segunda se preocupava só com sentimentos. A terceira, com a crítica social, certo? Agora, o próprio Castro Alves, além de denunciar, criticar, ele também tem poesia sensual. O que significa isso? Ele também tinha os seus sentimentos. Ele também, a parte carnal, digamos assim, era externada, era colocada no papelzinho para nós. E ele mostra isso com muita maestria. Tá? Então eu peguei um trechinho, curte aqui, ó, as mulheres tudo de pulmão de fora, né? A sensualidade, mas nota que não tem sexualidade, é sensualidade. O corpo feminino, a nudez feminina é mostrada nos seus detalhes, mas sempre protegendo a mulher, ok? Eu peguei um trechinho de um poema, na verdade alguns trechinhos, do Boa Noite. E olha a diferença entre um poema do Castro Alves e os poemas da segunda geração. Já mostra o contato, né? E tem uma palavra que eu gosto muito que ele usa nos seus poemas, que é volúpia, voluptuosa. Cara, só essa palavra já dá água na boca. É ou não é? Tu não tá te lambendo aí do outro lado? É ou não é? Ah, curte aqui comigo. Olha só. Boa noite, Maria. Eu vou embora. A lua nas janelas bate em cheio. Boa noite, Maria. É tarde. Não me aperte assim contra o teu seio. Imagina uma cara amassada contra um pulmão aqui, né? Ai, aquele abraço gostoso que te deixa todo oriçado. É ou não é assim, né? Olha essa outra parte aqui. A frouxa luz da alabastrina lâmpada lambe voluptuosa, eu adoro essa palavra, os teus contornos, ó, desenhando, né, o corpo feminino. Ó, deixe-me aquecer teus pés divinos ao dodo afago dos meus lábios mornos. Ele tá beijando os dedinhos dela, cara, aquele pezinho 44, coisa linda, sabe? É um pezinho que ele aquece no seu rosto. Que coisa linda. Mulher do meu amor, quando aos meus beijos treme tua alma como a lira ao vento, das teclas do teu seio, ele fica fazendo aqui, né? E que harmonias, que escalas de suspiro bebo atento. Ou seja, ele toca nessa mulher. Tem contato humano, pessoal. Carne. Ele pode elevar essa mulher a um aspecto angelical, né, a representação da mulher na sua vida, mas também é carnal. Ele sente tesão por essa mulher e parece que ela sente por ele também. Então me parece muito mais real do que a segunda fase. Eles fugiram um pouco mais desse contato humano. Castro Alves mostrou para nós que não, pode ser assim e sempre será, certo? Então, pessoal, basicamente as três fases do romantismo são essas: nacionalista, indianista a primeira, mal do século a segunda, social a terceira, certo? Então, vou me despedir aqui, aulad.com.br, eu sou o professor Bira e até a próxima.